no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. No versículo 1. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Se você não achou, procure, olha aqui para o telão ou leia com algum irmão que está do seu lado. Está escrito assim: naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou em outras traduções está escrito: porque o reino dos céus está se aproximando. Porque este é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei plano nos seus caminhos. Verso 4. João tinha as suas peles, as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Seu alimento era locusta e mel silvestre. Então vinham a ele pessoas de Jerusalém, toda a Judeia e toda a região ao redor do Jordão. Amém? Vamos para o versículo 1, eu quero ler só uma frase, que é o tema da mensagem. Primeira frase está escrito: e naqueles dias. Repita comigo: naqueles dias. Naqueles dias. Que dias? O que estava acontecendo naqueles dias? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma oportunidade de te adorar, Senhor. Queremos declarar a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, e a total dependência do teu Espírito. Senhor, nós estamos em Betel, nós estamos na tua casa, Senhor. E em Betel os céus são abertos. Em Betel a palavra diz, Senhor, que anjos sobem e descem, Senhor, e o anjo só aparece em Betel para entregar uma mensagem. Eu te peço, Senhor, entrega a mensagem que o Senhor preparou para o dia 27 de novembro de 2024 ao nosso coração. Aos meus irmãos que estão presenciais, aos meus irmãos que estão online, faz essa mensagem, Senhor, ecoar no mais profundo do coração e da alma de cada um que está ouvindo, Senhor. E que nada, e nem ninguém, nem o espírito ou pessoa apoderada por espírito maligno tem a capacidade de atrapalhar o teu mover e o teu agir. Tudo para a tua honra, Senhor, tudo para a tua glória, no poder que há no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Pode tomar o seu assento, querido. Quantos estão aqui pela primeira vez aqui no ministério, está nos visitando? Levanta sua mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essas pessoas? Sejam bem-vindos. Você está em um lugar meio profético, meio maluco. Não estranhe se alguém sair correndo no meio do corredor. Se de repente alguém colocar a mão na sua cabeça, você cair, você fala: o que está acontecendo? É poder de Deus, pode ficar tranquilo, isso é coisa boa. Você pode entrar aqui uma pessoa e sair outra. Você pode entrar aqui cativo e sair daqui liberto. Talvez vai acontecer que nem no monte com os discípulos. Você chegou discípulo e desce apóstolo do monte, dizendo: Deus me deu uma mensagem, eu vou sair daqui para pregar as boas novas. Amém? Quem não me conhece, eu sou o Lucas, sou evangelista aqui na IAP Vila Matilde, casado com a Stephanie, que está por aí, minha esposa linda. Tenho 2 filhos, tenho 2 células, tem um monte de coisa para fazer, gente, graças a Deus. E eu quero ministrar algo que o Espírito tem falado comigo durante alguns meses. Talvez, eu acho que desde o ano passado Deus tem me ministrado isso, e buscando o direcionamento do Espírito Santo para saber qual o tempo certo, qual o dia certo, e Deus, Ele sinalizou que seria hoje.
e pedindo confirmação ao Espírito Santo, o evangelista Felipe subiu aqui e começou a ministrar acerca de religiosidade, começou a ministrar acerca do reino de Deus, de uma geração santa, de uma geração encorajada, e é em cima disso que nós vamos falar hoje. Por isso eu queria pedir muito a sua atenção de presente, durante 30 minutos, se assim o Espírito Santo nos permitir. Queridos, nós estamos diante de um texto e de um cenário, eu posso dizer que catastrófico. Nós lemos a Bíblia e nós acabamos de ler um texto dizendo que naqueles dias João Batista, ele estava em um deserto, pregando a mensagem do reino de Deus, e a mensagem era: arrependei-vos, metanoia, techuvá e etc. Você já ouviu falar sobre isso? E a pregação era para uma mudança de comportamento. Por quê? Porque o cenário daquela época me parece o jornal do Brasil de 2024. É algo idêntico, o que nós vamos falar que é idêntico ao que acontece nos nossos dias. Por isso Deus está procurando pessoas, Deus está procurando Joãos, para começar a preparar o caminho para a vinda dele, porque ele não vai voltar enquanto tudo não for restaurado. Então, meu irmão, talvez você veja aqui, talvez pedindo uma resposta de Deus, e no meio de tudo isso, Deus pode te responder, mas Deus não quer fazer aquilo que apraz o teu estômago, o teu coração. Deus, Ele quer fazer algo poderoso na minha, na sua vida, para alcançar uma sociedade, uma nação, famílias e pessoas. Então, essa mensagem é para gente corajosa. Talvez você está andando tanto tempo dizendo: eu preciso de um carro novo. Aí você conquista o carro novo. Eu preciso de uma casa nova. Aí você compra uma casa nova. Eu preciso de um novo relacionamento. Eu vou terminar esse casamento que eu estou agora, vou começar um outro. Aí você faz isso. E sabe qual é a grande realidade? É que você descobriu que a sua felicidade não está nada disso que você procurou. Porque você teve tudo isso e você continua angustiado. Na realidade tem um clamor no teu peito dizendo: eu nasci para alguma coisa, eu só não sei para quê. E Deus está dizendo: eu estou procurando alguém, né, no dia 27 de novembro de 2024, porque eu quero começar a fazer algo novo através dessa pessoa. Tem alguém aqui que está disposto a entrar nesse mundo, nessa realidade comigo? Glória a Deus. Eu acho que tem pelo menos uns 300 encorajados para dizer para os filisteus: o exército de Gideão chegou. Pode preparar sua mala, nós podemos estar malhando trigo no lagar, num lugar improvável, e de uma família improvável, sem paternidade muitas das vezes, mas nós encontramos uma causa. Deus me escolheu para esse tempo. Naqueles dias, tinha alguém na IAP Vila Matilde gritando: arrependei-vos, 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 porque o reino do céu chegou na Vila Matilde. Tem alguém para dizer amém? Vamos junto então, irmão. Vamos junto. Naqueles dias, que dias, Lucas? Um dia de catástrofe, irmão. Lucas capítulo 3 eu te explico melhor. Eu vou ler só mais um texto, nós explicamos melhor para você. Lucas 3 verso 1. O livro de Lucas, o médico e historiador. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene. Verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. O cenário político era basicamente o seguinte: a Roma, com um exército poderoso, por intermédio de Pompeu, ele começa a conquistar diversos territórios, e no ano 64 a.C. ele chega a um lugar chamado Palestina. Esse homem, ele é um homem inteligente. Esse homem, ele vai conquistar o território de Israel, só que diferente dos outros vassalos que Israel sofreu, como do Egito. O vassalo do Egito era um pouco difícil, do exílio é um pouco difícil, do Egito, porque eles sofriam amarguradamente na mão dos egípcios. Então era o seguinte: ou você produz ou você apanha.
Deus olhou aquela situação e falou: eu preciso enviar alguém para libertar o meu povo das mãos de Faraó. Assim fez Moisés, conhecemos a história. É diferente do reinado babilônico, do império babilônico, que invadiu Judá, fez um vassalo em Judá, entrou dentro do templo, pegou os utensílios do templo, e eles pegavam tudo aquilo que é precioso para os judeus, e Nabucodonosor começou a fazer um banquete. Que terrível, irmão, você entra dentro do templo do Senhor, pegar tudo que é sagrado, e tratar como trapo. Israel perdeu o templo, Israel não tinha onde adorar. Salmo 137 vai dizer sobre isso. Os babilônicos zombavam do povo de Israel e dizia: onde está o seu Deus? Nos cante uma canção lá de Judá. Mas eles tinham pendurado as harpas, eles tinham pendurado os salgueiros. Mas não tem problema, porque um povo adorador, ele pode estar em terra estranha, mas ele dá um jeito de adorar o Senhor. Nesse período foi criadas as sinagogas. Sinagogas, eu não sei se você já reparou, quando você vai para o Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento, mas de onde surgiu? Do tempo do cativeiro babilônico. O Império Romano é um pouco diferente, porque é o seguinte: nós vamos governar sobre vocês, mas vocês podem ter um rei. Mas eu vou colocar aqui o meu povo, os publicanos, para ele cobrar impostos a mais de vocês. Entre eles, um dos publicanos, alguém que ouviu a voz do Messias. O Messias viu ele sentado, ele sendo coparticipante do meio político corrompido. O Messias olhou para ele e falou: larga tudo e me segue. Um homem chamado Mateus começou a fazer parte do discipulado dos 12 do Messias. Mas os publicanos eram alguém que, odiado pelo povo. Por quê? Porque cobrava imposto do povo de Israel, e estava enriquecendo o bolso dos romanos. Lucas, qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que você pode ter até um governador, mas é um trama político, porque o governo de Israel estava aliado com o governo romano. Então Herodes ele era chegado do até então governador de Roma. Mas antes de Herodes ele veio de uma família terrível. Seu pai, chamado Antíper, ele antes da vinda de Jesus, antes da vinda de João, ele foi o homem que começou a governar Israel, mas ele não era um bom homem, moralmente um homem terrível. Até porque o governo dele não foi conquistado, foi arrancado em vassalo, por uma questão de manipulação que ele tinha. Ele foi para a Itália. Antíper foi para a Itália aos 10 anos de idade. Aos 16 conheceu Marcos Aurélio, um governador, um general. Marcos Aurélio, eu tô pulando a história para a gente não perder muito tempo, mas Marcos Aurélio, ele acaba derrubando Hircano. Ele mata Hircano, e ele fala: agora é o seguinte, agora o governador vai ser Antíper. Antíper, ele toma o reinado à força do ódio e do homicídio. Antíper tem um filho, nome de seu filho? Herodes o Grande. Herodes, um homem terrível. Herodes, ele começou a governar com 25 anos de idade. Herodes, ele tentava arrumar os seus trejeitos para conseguir ser um governador. Herodes, ele amava poder, irmão, a grau ponto que ele matou a sua sogra com medo de perder o trono. Pior que isso, Herodes matou a sua mulher, chamada Mariana, com medo de perder o trono, dela dar o troco pela sua mãe, que ele tinha matado, Alexandra. E ele estava com medo de Herodes matar Mariana, porque Mariana podia ter algum tipo de
de rivalidade com Herodes, porque afinal matou sua mãe. Ele, com medo de perder o seu trono, ele matava qualquer um que vinha à sua frente. Alexandra, a sogra dele, falou: olha, coloca um rapaz aí no sumo sacerdócio chamado Aristóbulo. Esse rapaz começou a ter destaque no sacerdócio. O que Herodes o Grande fez? Mata ele. Vai que ele toma o trono de Israel. Uma imoralidade no governo de Israel. Eu estou te contando essa história só para você compreender o cenário que João Batista nasceu. Quem não lembra do nascimento de Jesus? Os magos vêm de longe, fazem sua oferta, ouro, incenso, mirra, e o clamor é: o rei dos judeus nasceu. Herodes falou: rei do quê? Dos judeus. Pode mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas o anjo aparece para José e fala: José, vai para o Egito, porque esse menino tem promessa. É através dele que eu vou restaurar o governo de Israel. Aonde está tendo matança, Deus está preservando uma geração para dizer: e a nação brasileira não está perdida, Israel não está perdido, o governo não está perdido. Se tem Herodes o Grande para querer matar, tem um anjo avisando José, dizendo: cuida do menino, ele vai restaurar Israel, ele vai ser alguém diferente nessa geração. Ameaçou o trono, mata. Ameaçou o trono, mata. Que estranho. Parece os dias que a gente está vivendo hoje. A igreja não pode pregar toda a verdade, porque se pregar toda a verdade, mata esse menino, cancela ele na internet, se calar a voz dele. Mas Deus está dizendo: mas eu estou preservando o menino, porque ele vai ser uma revolução nessa geração. Eu não tirei ele da adega para ele ficar sentado numa cadeira dentro de uma igreja. Eu não tirei ele do meio religioso para ele ficar sentado no meio de uma igreja. Eu não estou para fazer o que eu vou fazer na vida dele para ele ficar sentado numa igreja. Tem promessa, vai ser alguém diferente na sua geração. Ele vai ser a voz do que clama no deserto. Tem alguém aqui que está recebendo essa palavra? Eu estou pregando para alguém aqui. Deus está preservando uma geração. Ah, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Sabe onde ele foi guardado? No Egito. O diabo estava dizendo: ganhei. E Deus estava dizendo: cuida do menino para mim. O diabo gritava do inferno: ganhei a guerra. Se ele é o rei dos judeus, a gente vai matar ele e nós vamos ganhar a guerra. E Deus estava dizendo: cuida do menino para mim. Parece um tal de Moisés. Parece um tal de Moisés. Foi pego pela filha de Faraó. O diabo estava dizendo: vencemos, o libertador está conosco. Enquanto Deus estava dizendo: cuida dele para mim, dá de mamar para ele, dá comida, dá veste, dá intelectualidade. Foi formado no melhor lugar para quê? Para ser um libertador, para dizer depois para você que você seria um grande revolucionário dessa geração. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui que se identifica com essa história, mas assim foi comigo. O diabo dizia: o Lucas é meu, ele vai ser depressivo, ele vai ser alguém que vai ser cativo de Satanás. E Deus dizia: pode cuidar dele, de Satanás, pode ficar tranquilo, eu vou intervir no meio dessa história. E todo o ódio que você está no coração dele, onde abundou o pecado, vai superabundar. A graça de Deus. Cuida do menino, diabo. O diabo pensou que tinha ganhado você. O diabo pensou que tinha ganhado a sua família. O diabo pensou que tinha ganhado os seus projetos. Ele só estava cuidando. Ele não entendia que de repente Jesus entra na cena para dizer: sabe, essa frustração virou só um testemunho, foi só um aprendizado. Para o quê? Para dizer: eu vou fazer algo através disso, eu vou fazer algo por meio dessa ferida. Eu explico melhor. Sabe por que você não teve pai, Felipe? Se você tivesse pai, talvez você não ia dar valor à paternidade que ele te deu. O diabo pensou: eu ganhei, ele é meu, ele não tem pai. Deus estava dizendo: cuida dele, Satanás, pode alimentar a ferida dele. O pai dele, o grandão da Galileia, vai chegar um dia, vai preencher o coração dele. Ele vai ser um ministro, um pai de família, um empresário bem sucedido, e vai viajar as nações dizendo: eu tenho pai, eu tenho pai, eu tenho pai.
Herodes foi pego de saia justa pelo plano divino. O sistema achou que ia me matar, irmão. O sistema quis me ensinar Marx. O sistema quis me ensinar Durkheim, René Descartes. Até que eu conheci as escrituras e eu dizia, não é nada disso. Ele me chamou para algo muito maior. Toda a revolta que o diabo quis colocar no meu coração se transformou em uma revolta contra o sistema de Satanás e seus demônios. Herodes começou a crescer no reinado de Israel. Herodes se tornou até que um grande governador. Ele criou algumas estruturas e algumas obras que são até hoje lembradas pelos judeus. A fortaleza de Massada. Ele criou o porto de Cesareia. Israel se tornou uma cidade portuária porque quem construiu aquilo foi Herodes o Grande. Herodes, ele era intelectualmente preparado. Nesse tempo, o helenismo já tinha sido estabelecido. Afinal, Roma, ele estabeleceu o helenismo de forma universal. Até hoje nós sofremos as consequências. Helenismo é um sistema gregoriano, uma mentalidade gregoriana. Posso dar um exemplo e frustrar alguns? Quem falou que para você ser linda você tem que ter um nariz fino? Quem falou que para você ser linda você tem que ser loira do olho azul? A minha guerra em casa é essa. Minha esposa dizendo, amor, eu queria fazer tal coisa. Eu falo, vida, você é linda do jeito que você é. Porque um padrão foi estabelecido na nossa realidade. A grau ponto que tem uma frase tão conhecida que é, quem tem boca vai a Roma. Foram se criando estradas, avenidas, portos. Para quê? Para estabelecer o helenismo. Todo mundo falava grego. Fato é que o Novo Testamento foi escrito em grego, grego koiné. Eu acho linda essa história, porque a Bíblia fala que foi na plenitude dos tempos que veio o Messias. Por que, Lucas? Porque tinha espaço para andar. Tinha avenida para você ir de um lado para o outro pregando a palavra de Deus. Jesus estava dizendo, pode construir o que vocês quiserem, pode estabelecer a estrutura que vocês quiserem, no tempo certo eu vou pegar um navio e eu vou atravessar o lago, e eu vou chegar lá em Gadara. Por quê? Porque até então não podia ser feito isso, porque não tinha estrutura, mas agora tem estrutura. Agora eu vou para Gadara, eu vou libertar um gadareno, e Decápolis vai ser conquistada. Por quê, Lucas? Porque agora as estruturas foram estabelecidas, agora tem lugar o suficiente para você pregar a palavra. Eu estou pregando para alguém que está compreendendo que a estrutura, você nasceu no tempo tecnológico. Por quê? Porque é para você pregar a palavra, meu irmão. Deus te deu esse tempo. Antigamente nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, para ir de avião, para ir de carro, para chegar a outro lugar, sem ao menos sair do nosso lugar de conforto, pela internet. É por isso que Deus te permitiu nascer nesses dias. Eu estou dizendo que eu estou lendo o jornal de hoje. Helenismo estabelecido, todo mundo falando grego. Uma linguagem só fica mais fácil de pregar. Eu não preciso ficar treinando inglês, todo mundo fala grego. Eu não preciso ficar treinando latim, espanhol, todo mundo fala grego. Tem seus prós, mas também tem seus contras. Herodes, ele construiu o templo de Jerusalém. Templo lindo, gente. Historiadores vão dizer que de longe você se via o templo de Jerusalém e ele brilhava. Isso se torna uma grande realidade quando nós vemos as escrituras. Os discípulos estão com o próprio Deus, estão dizendo, Senhor, que templo lindo. E o Senhor fala, não ficará pedra sobre pedra. Em 3 dias eu reconstruo um novo templo. Senhor, 46 anos para construir esse templo, você constrói em 3 dias? Mas ele estava dizendo do corpo dele glorificado, do Espírito que habita em você. Hoje nós não precisamos mais de um templo, de uma catedral. O templo do Senhor é eu e você, é o Espírito da promessa habitando em mim e você.
E agora, Lucas? Agora Herodes está crescendo no cenário. Herodes é grande. Aí vem a informação para José: José, sabe aquele Herodes? Herodes morreu. Agora é a hora de voltar para Israel. E aí nós entramos no contexto que nós demos agora. Nós entramos no contexto da eleição desse homem chamado João Batista. Você já compreendeu um pouco como que era o cenário? E a Bíblia vai falar que esse João Batista tinha um pai chamado Zacarias e uma mãe chamada Isabel. Os dois eram um filho de sacerdote e a outra filha das filhas de Arão. Para os nossos dias, eles eram filho de pastor, ele era filho de pastores. O problema é que Zacarias e Isabel eram avançados em idade. Eles já não tinham mais tempo para gerar filho. E agora, Lucas? E agora que eles continuam indo para o templo, mesmo sendo pastor, mesmo servindo a casa, mesmo pregando, mesmo sendo obreiro, as coisas não aconteciam do jeito que eles queriam, mas eles insistiam em estar na casa do Senhor. Talvez eu estou ministrando para alguém aqui que está ouvindo a minha voz, está dizendo: Lucas, você está falando tudo isso é lindo, tudo isso é poético, e não é uma poesia, é uma profecia para os nossos dias. Você está dizendo isso é lindo de se falar, mas você quer saber uma coisa? Eu estou há anos servindo a Deus, eu estou há anos indo na igreja, eu estou há anos fazendo diversas coisas para o reino de Deus, e nada dá certo. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Era assim com Zacarias, era assim também com Isabel, era dessa forma. Eles serviam o templo, eles ofereciam sacrifícios, faziam suas orações, e mesmo assim era estéril. O segredo: continuar indo na casa do Senhor. O segredo: continuar orando e entregando os seus votos ao Senhor. Porque talvez você foi o sortudo que Deus escolheu para dizer: hoje eu mudo a vida dele, hoje eu começo a mudar a vida dela, hoje eu começo a fazer algo poderoso no meio dele, hoje eu começo a fazer algo poderoso na vida dela. Os céus se abrem, o anjo desce e começa a dizer: se alegre mulher, se alegre homem, hoje você começa a gerar João. Lucas 1 verso 13, coloca aí por favor. O anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele estava orando. Ele não estava dizendo: Deus não fez nada, parei de orar. Ele não estava murmurando, ele não estava dando desculpa, ele estava orando ainda, irmão. Lucas, eu recebi uma promessa faz 15 anos, parou de orar por ela por quê? Lucas, eu estou recebendo palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus pais foram até para o encontro, já desviaram de novo, eu já ganhei de novo. E você parou de chamar por quê? Oh, Deus é mentiroso. Ele estava orando, e ele diz: a sua oração foi vida. Isabel, tua mulher, vai dar luz a um filho, e chamarás o seu nome João. Verso 14: terás prazer e alegria nele, muitos se alegrarão no teu nascimento. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, eu preciso falar isso para você. O que Deus quer fazer na sua vida não é só para você. Deus não fecha monopólio com pessoas. Deus não fecha monopólio com igreja. Deus fecha monopólio com propósito e com verdade. Se você estiver dentro disso, muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas pessoas vão ser edificadas através daquilo que Ele está fazendo. Você vai ter prazer nele, Zacarias. Verso 15: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Lucas, por que você está dizendo isso? Sabe quanto tempo Deus estava sem falar com o povo de Israel? 400 anos.
Você sabe que você ir para o culto 400 anos e Deus não está lá. Você canta, você oferece sacrifício, você oferta, você dizima e Deus não responde. Olha o ambiente espiritual que Israel estava inserido. Eu já falei do cenário político. Olha o ambiente espiritual que Israel estava inserido. Aí o anjo aparece para Zacarias e fala: Zacarias, você foi o agraciado, escolhi você e a sua família. Você vai gerar um homem chamado João. Eu? Como isso, Senhor? Eu entendo, Zacarias. Deus sem falar 400 anos, aparece um anjo dizendo que foi Deus que falou. Mas eu gosto disso, que Deus escolhe as coisas loucas, os lugares improváveis, com as pessoas menos preparadas para dizer: é você que eu escolhi. Eu amo isso. Zacarias, vai ser você, mas Senhor, nós somos estéril. Ei, eu estou vendo tudo diante do Senhor. Nas entrelinhas, posso falar isso aqui? A questão é a seguinte: Senhor, eu estou acostumado a vir para o culto e ser normal. Eu não estou acostumado com Deus falar. Isso é diferente. Agora o ponto, lê o texto. Versículo 21, põe o versículo 21. Agora tem umas pessoas que vai ficar doida. O povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se do tanto que se demorasse no templo. É por isso que o culto demora aqui, irmão. Porque quando Deus chega para falar, irmão, não tem ninguém tem pressa de ir embora. Aliás, eu acho estranho os crentes que têm pressa de ir embora, porque um crente cheio do Espírito Santo, o culto dele nunca acaba. Ele vai para casa e a Bíblia vai dizer, Salmos capítulo 4: em paz me deito e logo adormeço, só o Senhor me faz habitar em segurança. Ele já acorda com Lamentações de Jeremias no capítulo 3. Ele fala: as misericórdias do Senhor é a causa de não ser resolvido, Deus não ser consumido, ela se renova todas as manhãs. O culto dele não acaba, irmão. Ele dorme apaixonado, ele acorda já clamando o nome dele, ele pensa nas coisas do alto, ele fala das coisas do alto, ele sonha com as coisas do alto. O culto dele não tem fim, irmão. Ô povo, Zacarias, sai daí depressa, Zacarias. Eu estou tendo um papo com Deus agora. Não, Deus está falando, eu não tenho pressa de ir embora. Deus está dizendo, eu estou procurando João Batista. Deus está dizendo que eu vou gerar algo poderoso. Eu não tenho pressa de ir embora. Irmão, deixa eu falar algo para você. Talvez você está dizendo, isso é empolgação deles. Esse menino está muito empolgado. Ele não sabe do que ele está falando. Talvez você está acostumado com um culto normal. Você está que nem Zacarias, entra no templo, sacrifica, deu 9 horas, tem que ir embora. Aliás, o pastor não pode demorar. Tem uns até que fala, porque o Espírito é sujeito ao profeta. É Espírito com E minúsculo, é a pessoa. Ninguém toma o Espírito Santo de Deus. Ele é um leão indomável, não tem ninguém. Então talvez você está dizendo, Lucas, eu estou que nem Zacarias, eu estou acostumado com o culto normal. Mas eu quero te dizer algo, nós estamos assistindo tudo diante do Senhor. E eu estou para te dizer, nessa casa, pessoas são curadas, famílias são restauradas, tem mulher estéril que começa a gerar, tem homens improváveis que estão pregando o evangelho. Eu até te entendo, irmão. Você está acostumado com aquele culto chato, que o pastor fica vomitando teologia e não prega nada com nada. Mas estou para te dizer, nós estamos assistindo tudo diante do Senhor. Deus ainda cura, irmão. Não, vou te contar um testemunho, só um para ver se você acredita. Um tempo atrás, um rapaz que estava na célula se afastou da presença de Deus, sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça, traumatismo craniano, chegou lá no Santa Marcelina, morreu. Me mandaram mensagem, Lucas, o diagnóstico foi, morreu, morte cerebral. E eu dizia, eu sei o Deus que eu estou servindo, eu assisto tudo diante do Senhor. Eu já vi ele fazendo coisas sobrenaturais. Dobrei meus joelhos na sala da minha casa e dizia, Deus, é vida, é vida. Eu não aceito perder ele pro diabo, é vida. Fui lá no Santa Marcelina, não vão deixar você entrar, não tem problema. Uma voz que é liberada, uma palavra que é liberada, é poderoso para se mover em favor dele e dar vida para ele. Resultado, está trabalhando, voltou para a presença de Deus.
O que era morte é vida. Eu estou contando para você história verídica. Nós estamos assistindo tudo diante do Senhor. Pode. Tem alguém aqui que vê milagre? Tem alguém que acredita em profecia ainda? Tem alguém que acredita em sobrenatural ainda? Mas maseca maia sora lá baixei. Lucas, eu estou acostumado com aquelas igrejas chatas. Bem-vindo à igreja de João Batista. Aqui de repente um anjo chega e ele começa a liberar a palavra para pessoas que eram sérias para dizer: você vai gerar. Quando o Lucas, o que aconteceu? Foi um filho? Não, foi 3 filhos com uma trompa. Eu nem vou contar o resto, irmão, porque tem gente que acha que a gente mente num testemunho. Deus ainda fala. Nos dias de João Batista, Deus não fica calado. Deus tem prazer no João Batista. Deus tem prazer na verdade, irmão. Levanta suas mãos, irmão, por favor, levanta suas mãos. Isso. Adora Jesus agora. Adora Jesus. Vamos, 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 vamos. Algo poderoso começa a acontecer na IAP Vila Matilde agora. Só para dizer, eu estou assistindo tudo. Eu ainda faço coisas sobrenaturais no meio da igreja. Essa é a hora que Deus começa a pegar pessoas e mudar cativeiros e vícios hoje. Começa a libertar de cadeias e grilhões. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao lugar onde pessoas que estavam 20 anos no crack vira pai de família, vira ministro do evangelho. Seja bem-vindo ao lugar onde estéril e chegava nesse lugar e sai daqui gerando filhos para a glória de Deus. Coloca Lucas 1:37. Não, Lucas, por que vocês creem nessas coisas? Porque para Deus nada é impossível ainda. Deus aparece para Maria e fala: Maria, você vai gerar um filho, Maria. João Batista já está no forno, mas eu vou gerar também algo dentro de você. Como pode isso, Senhor? Eu sou desposada. Maria, para Deus, Maria, nada é impossível, Maria. Como é possível um criminoso estar pregando a palavra de Deus? Para Deus nada é impossível. Como pode, Lucas, pessoas chegar na sua célula divorciada e sair casada? Para Deus nada é impossível. Como pode, Lucas, pessoas passar no caminho de vocês estéril e começar a gerar? Porque para Deus não tem nada que é impossível para Ele ainda. Eu vim da religiosidade, irmão. Eu vim de uma graça que eu achava que Deus curava por intermédio dos médicos. Até eu começar a orar, pessoas que estão em câncer começar a ser curada. E dizer, eu não menosprezo a medicina, mas eu acredito que Deus pode curar através de homens cheios do Espírito Santo. Isso é balela sua, Lucas. Quem escreveu o livro de Atos? Foi um homem chamado Lucas. O que ele era? É um médico falando do que é sobrenatural? Não, tem uma pessoa que pegou lá atrás o que eu quis dizer. Vou ter que explicar. A medicina tem que começar a explicar o que acontece dentro da igreja. Tentar explicar. E eles vão começar a dizer, cara, eu não entendo dessas coisas, mas eu sei que entrou umas pessoas aqui com a coluna meio torta, com bico de papagaio. O homem de Deus colocou a mão e a medicina não consegue explicar, mas começou a alinhar tudo. E ele saiu daqui andando e saltitando. Entrou uns homens coxos com um diagnóstico de que não iria mais andar. De repente, nós colocamos a mão e essas pessoas são curadas. 1 ano e meio atrás eu estava no Santa Marcelina novamente na UTI pediátrica. O caso, Kailane, traumatismo craniano. A palavra era 1% de chance de vida da medicina.
Aí eu fui orar, fui consultar o Senhor. Senhor, qual que é a palavra? A medicina falou que é essa. A palavra para ela, Lucas, é Talita Cumi. Menina, levanta-te. Não vai nem falar, calma, segura. Não vai nem falar. Ela não vai nem falar. Ela até começou a andar, mas ela não vai falar. Não vai. Então tá bom. Estamos aqui no Acampa Teens. E de repente a minha esposa manda mensagem: traz a Kailane pra cá. Ela precisa se envolver de novo com o ambiente que ela foi alcançada. A Kailane estava aqui. De repente a Emily foi cheia do Espírito Santo. A Emily, que não podia falar, estava falando em outras línguas. E agora, Lucas? Fala em outras línguas, fala português. Você está contando a história que você conheceu no livro, Lucas? Contando do que eu vi, irmão. Do que minhas mãos apalparam. Do que os meus olhos viram. Não tem nada impossível para você, Maria. Qual o cenário que você entrou hoje, irmão? É impossível abandonar o crack. É impossível abandonar a maconha. É impossível abandonar a cachaça. Irmão, eu passei anos da minha vida dizendo: eu não vou dar uma risada sem beber nenhum Red Label, nenhum Black Label. Eu não vou conseguir eu não vou conseguir dar risada sem beber uísque. Olha aqui, ó. Por quê? Porque o Espírito Santo se apoderou de mim. Para Deus nada é impossível. E agora vai gerar João. E o que ele vai ser? Vai ser diferente. João não vai ser um menino comum. Ele não vai beber bebida forte. Filho de sacerdote tem que ser sacerdote. João foi crescendo, robustecido em espírito, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. E entendeu o seu chamado e começou a ir para o Rio Jordão pregar: arrependei-vos, o reino do céu está próximo. Arrependei. Ô Lucas, ele não era filho de sacerdote? A lei levítica não fala que filho de sacerdote tem que ser sacerdote? Fala. E por que ele não foi isso? Porque ele decidiu não viver uma história pronta que a religião colocou sobre ele. Eu estou pregando para alguém que está perdendo tempo da sua vida, querendo agradar pessoas, querendo agradar familiares, querendo agradar até religiões, dizendo: eu tenho que fazer porque eles gostam, eu tenho que dançar assim no Instagram porque eles gostam, eu preciso fazer isso porque dá like, dá curtida. E Deus está dizendo: eu não te chamei para ser uma espécie de rato do laboratório, que reproduz tudo que o sistema coloca. Você é diferente, você não vive o que todo mundo vive, você não deve fazer o que todo mundo faz, você não deve se vestir como todo mundo veste, não deve falar como todo mundo fala. Deus te chamou para ser diferente, João. Você é alguém que vai andar no deserto. Todo mundo está dizendo: vamos para o templo. Ele dizia: vou para o deserto. Todo mundo estava dizendo: tem que colocar uma roupa real. Ele dizia: pele de camelo. Todo mundo dizia: tem que beber vinho, tem que beber comidas fortes. E ele dizia: eu quero meu silvestre, eu quero coisas diferentes. Por quê? Porque eu sou diferente. Eu não nasci para ser um material repetitivo de um laboratório sistemático. Eu nasci para ser dele, para cumprir a vontade dele, para viver aquilo que ele chamou para mim. Chega agora alguém do seu lado e fala assim: para de perder tempo. Lucas, meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, eu também vou ser. Não vai, porque você é diferente. Meu pai fez, minha mãe fez, a minha avó fez, eu também vou fazer. Não vai, você é diferente. Meu pai adulterou, minha mãe adulterou, o meu também. Meu pai adulterou, o meu também. Minha mãe adulterou também, a minha avó adulterou, a minha também. Eu não vou adulterar, eu sou diferente. O meu casamento vai ser para a glória dele. Minha mãe foi uma crente só dentro da igreja, Lucas. A minha também. Mas eu decidi ser alguém diferente no meio dessa história. Por quê, Lucas? Porque eu não sou uma reprodução de rato de laboratório. Eu não vivo uma história pronta que a sociedade escreveu para mim. A moda é essa. Eu não vivo pela moda. Eu não me visto como eles vestem. Eu não ando como eles andam, eu não falo como eles falam. Eu faço a diferente. Eu vou reproduzir aquilo que Deus escolheu para que eu reproduzisse. Irmão, para de perder tempo querendo agradar todo mundo. Você vai ficar preso numa cadeia de aceitação que você nunca vai se enquadrar.
A minha mãe foi depressiva. A minha avó foi para o caixão, sem liberar perdão. E você, Lucas? Eu sou livre. Não tenho problema com ninguém e não quero ter problema com ninguém. Eu sou livre. Eu não nasci para ser depressivo. Eu não nasci para ser uma pessoa triste e sem propósito de vida. Eu nasci para cumprir um chamado que Ele escreveu para mim. Da minha família, ninguém saiu do Brasil para pregar a palavra de Deus. Aliás, não saiu nem de São Paulo. Mas eu não vivo o que a minha família viveu. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém disposto a entrar nessa realidade? Lucas, minha mãe não aceita, mas sua mãe, ela pode ter planejado algo que é lindo, mas Deus tem algo muito maior para você. Eu não nasci para viver uma história pronta que os meus pais colocaram para mim. Na história do meu pai, eu ia ser jogador. Na história da minha mãe, eu ia ser advogado. E na história do Senhor, eu ia ser um ministro da palavra, ir para as nações pregar o evangelho e me tornar um dos diretores do Instituto do IAP Academy, ensinando a palavra do reino de Deus para as pessoas. Eu não nasci para viver uma história pronta, irmão. Bate na mão de umas 2 pessoas, me ajuda a pregar, vai. Tem umas 3 pessoas dormindo. Bate na mão de alguém e fala assim: você não nasceu para viver uma história pronta. Deus tem uma história linda para você, meu irmão. Deus tem algo poderoso para você, meu irmão. Deus não quer que você viva uma história pronta e repetitiva que o sistema colocou sobre você. A moda é divorciar. Divorciar sozinho, eu não vivo essa história pronta. A moda é ir para a igreja, fica tranquilo, postar só um Wills, eu vaguei mundo afora. Posta você, eu quero ser alguém diferente na minha geração. Eu quero ser alguém que expulsa demônio. Eu quero ser alguém que discerne espírito. Eu quero ser alguém que profetiza em outros idiomas. Eu não fui chamado para ficar sentado numa cadeira esperando uma profecia do pastor. Eu quero ser profeta. Eu quero ser alguém que se levanta e faz a diferença na minha geração. E aí, vai aceitar a realidade ou você vai levantar e fazer a diferença? Vai ficar aceitando a história pronta dos outros, da igreja, das pessoas, ou você vai ser alguém diferente, meu irmão? Deus ainda está procurando João. João não está no palácio. João não está no meio do sistema religioso. João está no deserto. E eu já encerro. Eu vou encerrar, irmão. Lucas, todo mundo da minha casa foi CLT. O máximo que chegaram na minha casa foi a faculdade. E você, Lucas? Eu vou fazer pós. Vou fazer mestrado, doutorado. Eu não vivo uma história pronta, irmão. E talvez você não foi nem chamado para ser isso que eu estou falando. Talvez você está como João Batista dizendo: eu sou filho de pastor, eu vou ter que ser pastor também. Talvez não. Talvez você vai ser um grande evangelista que vai pregar para as nações. E quem promoveu João, Lucas? Os céus. Ele é totalmente diferente de Herodes. Enquanto Herodes fica procurando o seu lugar, Herodes fica cavando, derrubando pessoas para alcançar lugares de poder. João não. João só obedece à voz do Senhor. Posso dar um conselho para você, irmão? Se você é daqueles que fica brigando para falar, é que você não tem nada a dizer. Você está na síndrome de Herodes. Quem tem alguma coisa para falar, ele não precisa fazer nada. A palavra vem até ele e ele libera. Lucas capítulo 3, verso 2. Olha o que está escrito. Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Oh, que lindo. Eu não sei se você lembra. Existe um homem na história chamado Saulo de Tarso. Esse cara teve um encontro com Deus. Ele era um perseguidor da igreja. Ele teve um encontro com Deus e um encontro maravilhoso. Era cego. Ananias recebeu uma profecia. Irmão, Ananias é um homem de Deus. Deus falou: Ananias, ele está na rua direita, na casa de Judas, está orando 3 dias. Olha o nível de profecia que Ananias recebe. Está na rua chamada direita. Ele é de Tarso. Ele está cego há 3 dias, está jejuando. Você vai tocar a mão nele e ele vai enxergar. Olha o nível de profecia que esse cara recebe. Ele chega lá, coloca a mão em Saulo. Saulo começa a pregar, confunde todo mundo. Barnabé pega Saulo, leva ele lá para a igreja de Jerusalém. E o que os apóstolos fazem? Rejeitam ele.
E agora, Lucas? Agora eu não me promovo. Agora eu fico escondido esperando Deus chamar o meu tempo e a minha hora. Eu não preciso ficar bajulando o pastor, ficar bajulando o líder, ficar bajulando. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho uma palavra, eu tenho um propósito, eu sei para que eu fui chamado, eu sei quem me libertou. Eu não preciso ficar me autopromovendo. E agora? Pega Barnabé, pega Saulo. Ô Saulo, olha lá, Pedro, João e Tiago, os líderes da igreja. Não, desce. E agora, Saulo, vai para onde? Agora eu vou fazer o que eu sempre fiz: costurar tenda. Quanto tempo? Uma semana? Um mês? 3 anos? 14 anos esperando a chance dele. Aí de repente um alvoroço começa em Antioquia. Aí Barnabé chega em Antioquia, um poder de Deus, irmão. Pensa no que é sobrenatural. Parecia ir para Vila Matilde na quarta profética. Aí de repente Barnabé fala assim: é o seguinte, eu não vou dar conta, eu preciso de alguém que está pronto para isso. Vou para onde? Eu vou descer para Tarso, vou ver se esse homem está lá. Aí ele desce lá em Tarso. Chega lá, está Paulo, aqui ó, costurando tenda. Aí Barnabé: ô Saulo, pode falar, Barnabé. Tem um lugar ali que está esperando por você. Não precisa se promover, Saulo, pode ficar tranquilo. A gente vai atrás de você porque a gente sabe que você tem algo a dizer. Ô Barnabé, me conta melhor esse negócio. Eu vou passar um café aqui pra gente. A gente começa a conversar e falar das coisas de Deus. Ele desce, entra na casa de Saulo, começa a falar: e agora? Vamos para Antioquia. Vai fazer o que lá? Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. 1 ano, irmão, em Antioquia. A primeira igreja, as pessoas serem reconhecidas como cristão. Pessoas cheias do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, pessoas sendo curadas, um avivamento poderoso. Por quê? Porque alguém esperou sua hora. Ó Barnabé, ô Saulo, tem uma igreja ali que está esperando por você. Você tem alguma mensagem para compartilhar com eles? Eu estou 14 anos esperando isso, Barnabé. Eu só estava esperando me chamar. Irmão, eu tenho uma revolta de que eu não estou pronto. Você não vai estar pronto nunca, cabeção. Você acha que eu estou pronto para estar aqui em cima? Você acha que eu estou pronto para sair daqui e pregar o evangelho nas nações? Eu não estou pronto, mas eu estou disposto. Eu tenho uma mensagem e eu tenho algo que compartilhar com os meus irmãos. Tem o que, Lucas? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. 14 anos esperando uma oportunidade. Talvez Saulo pensava: o meu refúgio do meu ministério vai vir de Jerusalém. O superstar da igreja vai me promover. E Deus dizia: não é por aí. Não despreze os networks, Saulo. Ô Saulo, não despreze os networks. Vai ser de alguém que você menos espera, mas alguém que está se entregando. Entregou uma oferta, começou como diácono. Depois de diácono foi ungido apóstolo. E depois de apóstolo saiu pregando as nações, em companhia com Saulo, dizendo: Jesus faz algo poderoso no meio da igreja. Vou te dar um conselho, irmão: não despreze as pessoas. Talvez a promoção que você precisa é da pessoa que você menos espera. Para de menosprezar os outros. As provisões que eu mais recebi, irmão, na minha vida cristã, foi de pessoas que eu menos esperei. Paz, meus irmãos. A maioria das vezes que Deus usa alguém para honrar a minha vida, seja financeira, seja ministerial e qualquer outro tipo de coisa, não é das pessoas que tem mais network. São das pessoas que estão na malhada, estão escondidos, mas estão escutando uma voz. Esses dias eu recebi, irmão, algo de Deus. De forma assim, eu estava chorando pedindo ao Senhor. Veio do lugar que eu menos esperava, da pessoa que eu menos esperava. Posso te dar um conselho? Não despreze as pessoas. Muitas das vezes essa pessoa que está do seu lado, que você está menosprezando, é a que vai projetar você para um destino profético. Saulo talvez pensava: vai ser de Jerusalém. E Deus dizia: vai ser de Barnabé, Saulo. E João está aqui sem se promover no deserto. E eu encerro, Lucas capítulo 3 eu encerro.
Eu encerro e começo a pregar agora. Eu vim só para entregar essa mensagem, irmão. Lucas capítulo 3. Ou como é nos nossos dias. Verso 1. No 5º ano de Tibério César. Deixa congelado aqui, tá, mídia? Pôncio Pilatos, presidente da Judéia. Pausa. Pôncio Pilatos, romano. Herodes morreu. Herodes deixou 4 filhos. Se torna o tetrarca, os tetrarcas. Cada um de uma região de Israel. A minha pergunta é: o que Pôncio Pilatos está fazendo aqui se ele é romano? Você deixaria alguém chegar na sua nação, sendo estrangeiro, e governar a sua nação? Você deixaria? O brasileiro está acostumado, né? O povo entrar aqui, pegar nosso ouro e ir embora. O brasileiro é omisso. A gente está acostumado com isso. Começa uma guerra, a gente abaixa as armas e fala, e a bandeira da paz. A gente não está acostumado a militar por algo. A gente quer ficar no conforto do nosso lar, ganhar nosso dinheiro. Aliás, o meu país pode estar indo ruim abaixo. Se o culto durar 1h30, tá bom. Se Deus me der a casa que eu sonho. Ó Israel, Pôncio Pilatos, um romano, governando Israel. Por quê? Quem estava no lugar dele? Arquelau, filho de Herodes. Até então estava certo, mas foi um cara tão profano, mas tão profano, que o povo de Israel falou: eu prefiro que o estrangeiro governe sobre nós do que esse homem. Herodes, tetrarca da Galileia, o irmão dele, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. Verso 2. Um cenário político horrível, certo? Sim ou não, gente? Estou encerrando, prometo. A esperança está no cenário religioso. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Só pode ir um sumo sacerdote. Se só pode ir um, por que tem 2 ali? Anás, sogro de Caifás, já tinha saído do sacerdócio, mas ainda atuava nos bastidores. Lucas faz questão de registrar. Ele fala que está aposentado, mas ainda está agindo nos bastidores. Por que, Lucas? Porque a religião já virou monopólio familiar. Quem vai ser ungido não é quem é cheio do Espírito Santo, é o filho do pastor. Posso falar isso? Aliás, o cara se converteu hoje, tem 1 milhão de seguidores, já está no altar. Porque é cheio do Espírito Santo? Não, porque vai dar mais dízimo para a igreja, vai dar mais visibilidade. Cachê? 40 mil para o pregador. E a gente pregando a verdade, não recebe nem um abraço no final do culto. Qual que é a esperança para essa nação, irmão? A grau ponto de que as pessoas iam levar suas ofertas lá no templo. O sacerdote analisava e falava: tá com defeito, vai ali atrás, você vende ali atrás esse animal, e depois lá na outra parte do templo você compra outro. Aliás, você está 40 dias andando para vir sacrificar aqui no templo de Jerusalém. Só que o que acontece? Os sacerdotes analisavam e o animal estava em perfeito estado. Ele vendia por exemplo, 5 moedas. Aí ele dava a volta para comprar o animal no outro lado do templo. Quando ele chegava lá, estava vendendo por 10. O mesmo animal que ele tinha trazido dias caminhando com o animal para sacrificar. Aí quando Jesus chega no templo, o que ele faz, gente? Vira a mesa. E eles liberam uma palavra: a minha casa não é casa de negócio, a minha casa é casa de oração. Mas parece que a gente está nesse cenário, irmão. É político corrupto, e a gente trata como herói. Por quê? Porque ajudou os pobres. Herodes também ajudou Israel, mas era imoral. Adianta nada roubar, ajudar os pobres, ser imoral. A esperança, então, Lucas, é um presidente cristão? Não. Porque quando a igreja teve teve um governador cristão, e a igreja e o Estado se tornou se corrompeu. No ano de Constantino, no ano 400 da era da igreja. Sabe o que a igreja fazia? Matava, perseguia as pessoas, porque eles manipularam a palavra.
e dizia: se alguém pregar contra o que nós estamos dizendo, é herege, fogo neles. Qual que é a esperança então, Lucas? Você está denunciando tanto. Não tem esperança no cenário político, não tem esperança no cenário espiritual, Deus não fala mais, não tem esperança no cenário religioso. Qual que é a resposta então? No verso 2. Coloca aí verso 2, não tira não. E veio a palavra no deserto, para quem? Para quem, gente? A esperança é João. Deus não tem espaço na política do Brasil, Deus não tem espaço na igreja do Brasil, Deus não fala no âmbito espiritual, e Deus está dizendo: cadê o João? Eu estou procurando alguém na terra, eu estou procurando alguém na Vila Matilde, porque eu quero mudar esse cenário dessa nação, eu quero mudar o cenário político, eu quero mudar o cenário religioso, eu quero mudar o cenário espiritual. Cadê João? Deus quer nos despertar nessa noite, irmão, nessa quarta profética, para dizer: Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira, tem uma causa, tem uma nação te esperando. A esperança é o João Batista. No deserto, Deus não fala no templo, irmão. Deus não fala mais na igreja, porque a igreja virou empresa já. Conferência, R$300. Ninguém dá glória. Por quê? Porque muitos de nós sustentamos isso. Honramos os de fora e menosprezamos os de dentro. Compartilha vídeo dos de fora, e tem profeta na casa que não rouba dízimo, que não adultera, que tem família, que são pessoas de caráter, que não dá para duvidar, e tem pessoas que não sabem honrar. Fulano vai pregar, eu pago tanto que for para ir lá ver ele, aí não dá o dízimo. Na igreja que te alimenta, que te discipula, aí depois seu pastor tem que arrumar horário para te atender, que seu casamento está uma miséria. Minha função não é arrancar glória a Deus, irmão, me perdoa. Minha função é fazer você dormir com um zumbido no ouvido, dizendo: eu tenho uma causa, não dá mais para ficar sentado numa cadeira. Eu não estou procurando um João, eu estou procurando os Joãos. A esperança da minha nação são os Joãos que estão sentados. Deus não está mais no templo. Paz, meus irmãos. O templo, quem domina é Satanás. Te dou respaldo bíblico para isso. Depois que Jesus foi batizado, é levado ao deserto, o diabo leva ele no pináculo do templo e fala: olha aqui, ó. Levou no pináculo do templo e falou: te dou todos os reinos da terra. Por que no pináculo do templo? Porque ele estava dizendo: eu domino o templo. E cadê o João? O João está chorando porque não tem um carro novo. O João está chorando porque não tem a estética esbelta. O João está gritando com o pastor porque ele quer falar no microfone. Cadê você, João? Deus está te procurando, João. A República Federativa do Brasil está esperando por você. Esse Brasil está precisando de um profeta para dizer para pessoas que podem ter até cargo político, para dizer: essa mulher que você está não é tua, mas vai custar minha cabeça, Lucas. Não tem problema. O meu compromisso é com o chamado que Deus me entregou. Eu queria pregar outra coisa, irmão. Eu entrei numa crise uns tempos atrás, você não tem noção. Eu falei: vou mudar a mensagem. Aí eu vim para o culto. Profeta Joás Mota começou a dizer: não se venda, não se venda, não se venda, não se venda. Aí eu dizia: então eu não vou me vender, eu vou me comprometer com a palavra que Deus me entregou. Se coloque de pé, por favor, querido.